Lavouras de milho dos Estados Unidos devem enfrentar dificuldades com previsão de nova onda de calor. Quem fala mais sobre o mercado do milho é o Joãozinho Grafista. Você já acompanha o Paracatu Rural, né? Nas redes sociais, Instagram, @Paracatu Rural, no Facebook também mesmo endereço, e além desses estamos também no Twitter, o atual X, no Telegram e também canal WhatsApp. É Paracatu Rural. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, BCBA, atualizou recentemente as informações sobre as principais culturas agrícolas na Argentina, oferecendo um panorama detalhado do progresso e das projeções para o trigo, soja, milho e sorgo. No caso do milho, a colheita cobre atualmente 35,1% da área plantada, com um rendimento médio de 78,2 sacas por hectare. A projeção de produção para esta safra é de 46,5 milhões de toneladas, refletindo redução de 4,3 milhões de toneladas em relação à média dos últimos 5 anos, devido aos desafios climáticos e agronômicos enfrentados. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, o Joãozinho Grafista, destaca que a segunda semana de junho foi de leve alta para os preços do milho em Chicago, mas com queda na última sexta-feira, dia 14. O avanço da colheita na Argentina influenciou para o cenário de baixa. No entanto, a projeção de uma nova onda de calor para os próximos dias nos Estados Unidos deixa os produtores em alerta. E vamos falar agora de Chicago. Ao longo da semana, até foi uma semana seguindo realização, acabou realizando nesta sexta-feira, mas a semana foi positiva lá em Chicago, tá? Tivemos queda na sexta-feira, o mercado foi pressionado por um movimento de realização de lucros após atingir as maiores cotações em 2 semanas na quinta-feira. Vamos ver o gráfico agora aí para vocês, tá? O avanço da colheita na Argentina, favorecida pelo tempo seco na região e a forte aceleração do dólar frente a outras moedas, complementaram o quadro negativo. Na semana, o contrato julho acumulou uma leve alta de 0,27% e queda forte no milho na sexta-feira. O contrato julho fechou a $4,50 por bushel, queda de 1,85%, e o contrato setembro a $4,57 por bushel, uma queda de 1,40%. Bom, comentei, né? Na quinta-feira tivemos forte alta lá na Bolsa de Chicago. Forte alta não, né? Alta de 1% ali. Contrato julho, fechando a $4,58. O mercado foi sustentado na quinta-feira pelo desempenho das vendas líquidas semanais norte-americanas de milho e pelas preocupações com o cenário climático lá do México e o que está acontecendo por lá? Seca. Tá? A reação dos investidores em relação ao corte nos estoques globais, indicado no relatório de junho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também complementou o quadro positivo. Segundo as estimativas do governo mexicano, o quadro climático pode prejudicar novamente as colheitas deste ano, uma vez que as condições climáticas adversas podem levar o país a depender de mais importações de cereal americano. Também houve um temor em relação ao clima no meio oeste norte-americano, uma vez que uma onda de calor está sendo prevista para a região na próxima semana, então quer dizer, nesta semana, que começa em um período no qual as lavouras entram em um período crucial de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos para o gráfico, o que a gente pode... Vamos lá para o contrato milho Bolsa de Chicago, o contrato mais... vamos ver então o contrato julho. Ainda é o com mais liquidez, é o mais liquidez. É lógico que tivemos essa realização nesta sexta-feira. Na quinta-feira os preços vinham de uma recuperação, saindo de 440 para 460 por bushel, 460. Ali nos 460 a gente tem uma média móvel importantíssima, uma média móvel de 100 dias, rompendo a próxima resistência só lá nos 480 e depois nos 500 por bushel, $5 por bushel, quem sabe até 530, 5,30 por bushel. Mas a queda na sexta-feira aí, de quase, falei 0,90 não, caiu 1,80% na sexta-feira, tá? O contrato julho
fechando a 450. Tem um suporte aí exatamente por aí, nos 445. Se perder, leva para os 438 e abaixo os 430 por bushel. Vai bushel, vai commodities. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo, ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula, ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar. É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões, mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
Feijão? Primeiro do feijão aí. Preços do feijão vão cair após estimativa da Conab? Quem vai falar sobre isso é Marcelo Líderes. Você já está acompanhando o Paracatu Rural na sua Smart TV, lá no nosso canal YouTube? Vai lá no YouTube, pesquisa Paracatu Rural, inscreva-se no canal e marque o sininho. Deixa o seu joinha, dá o seu comentário e compartilha com os amigos também, hein? Durante a segunda semana de junho, os preços domésticos do feijão voltaram a subir, superando os valores do mesmo período de 2023. A expectativa de um mercado firme com possíveis ajustes pontuais se confirmou. Segundo o analista e consultor de safras e mercado Gabriel Viana, os compradores aumentaram a demanda na metade final da semana, resultando em preços mais altos para o feijão carioca na Bolsinha de São Paulo. De acordo com o analista, para as próximas semanas espera-se negociações mais lentas, devido aos volumes adquiridos nas primeiras 2 semanas deste mês de junho e também da postura defensiva dos compradores no mês passado, maio 24, que anteciparam estoques por receio de volatilidade nos preços. Bons negócios realizados no pós-pregão da quarta-feira, dia 13, deixaram poucas sobras para o final de semana, apesar da pressão de alguns operadores para reduzir os preços na zona atacadista de São Paulo, conforme informações do portal Safras e Mercado. Agora, Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, comenta os números divulgados pela Conab, que dão conta de um aumento na safra brasileira de feijão. Diante disso, muitos produtores ficaram preocupados em função de uma possível desvalorização. Marcelo Líderes explica que esses números, quando destrinchados, mostram um aumento no plantio de outras variedades que terão exportação forte e o carioca terá queda de produção. Com isso, o mercado não será pressionado para baixo. IBRAF discute incentivo à produção de feijão no Paraná e o aumento da rentabilidade ao produtor rural. Marcelo Líderes traz mais informações. Acompanhe o Paracatu Rural sempre pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal, marque o sininho. Os vídeos, compartilha com os amigos, dá o joinha, deixa seu comentário. Se você puder contribuir com o nosso trabalho, clique no Valeu e assista lá na sua Smart TV. Segundo o IBRAF, muitas pessoas ficaram surpresas ao descobrir que a exportação de feijão preto atingirá um volume histórico. Isso pode continuar ocorrendo com um bom planejamento nos próximos anos, que pode levar a melhores resultados. Para isso, por exemplo, é essencial saber quanto o Paraná produziu de feijão preto e de feijão carioca. A Secretaria de Agricultura do Paraná, SEAB, geralmente realiza um levantamento detalhado das safras de feijão. No entanto, este ano há uma lacuna de informação. Até o momento, a Secretaria não divulgou os dados da colheita do feijão preto, mas, segundo a Conab, 67,43% da segunda safra foi composta por essa variedade. Agora, Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, comenta, em meio aos dados divulgados sobre a produção de feijão no Paraná, sobre as formas de se desenvolver ainda mais a cultura, não só no estado, mas em todo o Brasil. Nesse cenário, Marcelo destaca uma reunião na Câmara Setorial do Feijão, que contou com a participação do IBRAF, que, entre outros assuntos, abordou a abertura de mercado e como tornar o feijão mais rentável ao produtor rural.
com áudio coberto. Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos mantém finais do freio de ouro e morfologia na Expo Inter. Detalhes em instantes para você. Acompanhe o Paracatu Rural nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast e vários outros, inclusive na Alexa. É só pesquisar aí por Paracatu Rural. A definição da manutenção da data da Expo Inter 2024 deste ano para o período de 24 de agosto a 1º de setembro define também o calendário do cavalo crioulo, em especial a final do freio de ouro e da morfologia, duas das mais importantes modalidades de seleção promovidas pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABC-CC. Com a decisão do governo do estado em manter o calendário, mesmo após as enchentes do mês de maio no Rio Grande do Sul, e que também afetou o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul, a entidade também definiu a realização das grandes finais na feira. Nestor Tipa Júnior traz mais detalhes para a gente, direto da agência AgroEffective. Agora essa próxima é só de texto. Deixa eu ver qual é o assunto ali, que eu te dou uma dica do que você pode usar para cobrir. Tenta usar sempre imagem para cobrir, melhor do que dar zoom in, zoom out, tá? Drone. É imagem de drone. Imagem aérea e imagem de drone voando, tanto as duas. O uso de drones agrícolas é debatido em Circuito Mineiro de Inovação Tecnológica para o Agro. Vamos falar sobre isso, mas antes te convido a acompanhar o Paracatu Rural nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter X, Telegram, canal WhatsApp. Pesquisa aí, @Paracatu Rural. Vai lá, segue a gente. Entendeu? Às vezes você tem ali a imagem aérea, isso foi feito por drone. Ou a imagem de um drone.
Os drones agrícolas, o seu uso no dia a dia no campo, a regulamentação e a fiscalização para o uso seguro da tecnologia serão tema da terceira etapa do Circuito Mineiro de Inovação Tecnológica para o Agro, que acontece na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, nesta terça-feira, dia 18 de junho. O evento é promovido pelo Governo do Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, a SEAPA, da Emater e também da EPAMIG. Esta etapa na região do Triângulo Mineiro é a terceira de uma série inicial de 5 eventos, que compõem o Circuito Mineiro de Inovação Tecnológica para o Agro, promovido em parceria com diversas instituições, com o objetivo de apresentar tecnologias acessíveis aos produtores rurais nas suas variadas atividades e escalas de produção. Os eventos são realizados no formato presencial. E para esta terceira etapa, as inscrições. Os eventos são realizados no formato presencial e para esta terceira etapa, as inscrições já podem ser feitas pela plataforma Simpla. Os temas de cada evento foram escolhidos após um amplo levantamento em todas as unidades regionais da Emater de Minas e com as gerências regionais do Sistema FAENG, identificando as principais demandas dos produtores rurais. Nos encontros anteriores, realizados em Uberaba e Passos, já foram abordados o papel da tecnologia na modernização do agronegócio e o uso das inovações tecnológicas na agricultura familiar, respectivamente. Dentro do campo da agricultura de precisão, os drones agrícolas, também conhecidos como veículo aéreo não tripulado, VANT, estão entre as inovações tecnológicas que mais avançam e passam a ser utilizadas nos sistemas de produção agropecuária. Os equipamentos desempenham diversas funções cruciais, desde o mapeamento topográfico até a identificação e o controle de áreas com falhas de plantio, identificação de plantas daninhas, controle de pragas e doenças e auxílio na irrigação das lavouras, dentre outras atividades que podem ser exercidas pelos equipamentos. Diante do crescimento do seu uso, é fundamental difundir o conhecimento sobre o potencial dessa tecnologia e os cuidados necessários para o uso seguro e eficiente dos instrumentos. A terceira etapa do Circuito Mineiro de Inovação Tecnológica para o Agro acontecerá no Sindicato Rural de Uberlândia, de meio-dia às 18 horas. As próximas etapas serão realizadas sempre presencialmente nos municípios Buritizeiro, no dia 20 de junho, e Pitangui, no dia 14 de agosto.